Pois é, Brasil em pé de guerra, e nós vamos continuar falando hoje da crise em que o presidente Lula colocou o país no cenário internacional. E não é dos bons, né? Um cenário que já está meio enrolado aí e sem ninguém pedir, o Lula enfiou o Brasil aí, juntamente com a guerra aí no Oriente Médio. O que aconteceu com o Lula lá naquele fatídico discurso dele, ou pela fala dele lá, foi um deslize do descondenado? Teria sido uma demonstração de demência? Um desconhecimento da história? Foi uma fala aleatória? Foi de improviso, por isso que ele falou aquelas bobagens? Foi sem pensar? Pode ter certeza que não. O Lula conhece muito bem, já comandou o país por 2 mandatos também, já esteve no Oriente Médio, e não é porque ele não ler livro, ele não saiba da história, mas ele sabe muito bem o que está fazendo, né? Pode ter certeza que não é nada disso que a gente falou aí. Ele fez tudo de caso pensado. E pelo que eu estou ouvindo, que eu estou analisando diante desses fatos, o que ele quer é uma ruptura mesmo com Israel, para se colocar como vítima, assim como Cuba, né? Venezuela, aí depois atrair sanções para destinar os negócios do Brasil para a China, para os países que pertencem ao BRICS, não é isso mesmo? E o mundo árabe, como a gente sabe, já declarou que vai fazer parte dos BRICS. Entendeu aí a jogada? E o Lula e a esquerda brasileira está cumprindo um papel. Pelo que eu vejo, me parece isso. E pasme, Lula colocando aí o Brasil no cenário de guerra lá no Oriente Médio. E ele já escolhendo um lado. Se envolveu, que quis se envolver, né? Eu acredito aí que não foi somente para agradar ao Hamas. E depois de proferir aqueles impropérios contra o povo de Israel, a gente viu que houve, então, a reação. É claro que ele esperava exatamente por isso. E acabou se tornando persona non grata de Israel. Era isso que ele estava querendo. O embaixador do Brasil, então, foi chamado para dar explicações, como é de praxe, quando acontece um desentendimento, um desencontro entre duas nações, sobre declarações de um dos presidentes. Aí o embaixador é chamado para dar explicações. E aí o Lula dobrou a aposta, né? Convocando o embaixador que está lá em Israel para retornar para o Brasil. E depois disso, ainda triplicou a aposta, declarando que irá acionar criminalmente Israel na Corte Internacional. Nós vamos continuar essa análise aqui, essa conversa, que vai demorar realmente um bom tempo, essa nossa matéria aqui, né? Mas antes, dê seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos aqui tentar entender, então, a cabeça de um esquerdista para tentar
compreendermos também o que está acontecendo. E, de repente, o Brasil se viu lá diante da guerra, né? Hoje, como eu falei, o vídeo vai ser um pouco mais longo. O assunto é espinhoso. Nós estamos falando do mesmo assunto que começamos a falar ontem, né? No último vídeo, na verdade, né? O Lula pode ter entrado, então, numa rua sem saída, numa enrascada, num buraco sem fundo. Isso pode ter acontecido, né? E a gente vai, é claro, com o tempo, ver se realmente foi isso mesmo ou se ele deu uma tacada de mestre, né? E como eu falei aí, a gente vai ouvir esquerdista, né? Então, o Alit Rabat, o presidente da FEPAL, né, da Federação Árabe Palestina do Brasil, concedeu a Breno Altman, né, do Opera Mundi, uma entrevista, onde ele faz algumas revelações, né, defendendo inclusive o isolamento de Israel. Então nós vamos ouvir um pouco aí esse Walid. Vamos ouvir aqui. Momento, como está a relação do Hamas com a autoridade palestina? E te faço uma pergunta objetiva. Você acredita na possibilidade de uma terceira intifada na Cisjordânia que possa confluir em apoio à resistência na faixa de Gaza? É possível que nós estejamos até além disso. É possível que nós estejamos numa intifada em todo o território da Palestina histórica, porque o apartheid está recrudescendo. Não há notícias, há uma invisibilização total do apartheid em vigor sobre a população palestina que reside nos autoproclamados territórios de Israel, esses tomados entre 47 Os chamados 50... árabes israelenses. Que são palestinos não judeus. E nesse particular é uma curiosidade muito poderosa. Nessa sociedade chamada israelense, entre 21% e 23% são palestinos originários não judeus. E uma coisa curiosa é que as pessoas nunca falam é que tem uma parte da sociedade israelense judaica que é palestina originária, porém de fé judaica, que foi incorporada ao projeto. E outros 50% da população israelense, devido à falência do projeto sionista em importar euro-judeus para o projeto de colonização e limpeza étnica, após 48 são árabes e foram importados. Então nós temos que 80% da demografia de Israel hoje é árabe, semita, e não euro-judaica. Embora o monopólio estatal, o monopólio das políticas, o monopólio do apartheid seja euro-judeu, sionista euro-judeu. Então, vai haver intifada ali, vai haver, ou há condições para isso, bem como na Cisjordânia, devido ao recrudescimento da colonização e dos pogroms dos colonos extremistas, reproduzindo os pogroms que sofriam os euro-judeus, especialmente na Europa Oriental, e, claro, a situação de Gaza. Vou além. É possível que haja grandes intifadas ou rebeliões parecidas ou indignações no entorno árabe. Nesse entorno árabe que está, hoje em dia, caminhando para ser BRICS. É bom lembrar que Israel é uma base estadunidense, é um bunker estadunidense, e os 3 estados mais importantes da região, Irã, Arábia Saudita e Egito, estão no BRICS. Eu não estou nem considerando aqui as pipoqueiras em forma estatal árabe que tem petróleo, que também ingressaram no BRICS. Eu estou considerando esses 3 países. O que significam esses 3 países, Breno? Significam, em população, perto de 240 milhões de habitantes. 230, pelo menos. Significa, em termos de território, mais de 4 milhões de quilômetros quadrados, 4 milhões e 400, provavelmente, e de PIB, pela paridade do poder de compra, alguma coisa perto de 4 e poucos trilhões de dólares. E o que Israel representa? Apenas 300 bilhões de dólares, dos quais grande parte é ajuda econômica direta do Tesouro estadunidense, e para o Brasil dão um prejuízo anual na balança comercial nos anos retrasado, passado e até setembro deste ano, um déficit em desfavor do Brasil, claro, na balança comercial com Israel, de 1 bilhão 275 milhões de dólares. Quer dizer, o Brasil nem pode alegar razões econômicas para romper relações com Israel. Israel promove genocídio e apartheid. Foi exatamente isso que levou o mundo a isolar a África do Sul.
com a diferença de que a África do Sul não bombardeava os guetos. Israel bombardeia Gaza e bombardeia os territórios palestinos ocupados, também cercados. E mais uma diferença fundamental: o genocídio, tanto os genocídios anteriores acontecidos e mesmo aqueles durante a Segunda Guerra Mundial, bem como o apartheid, não eram televisionados como hoje, sob propaganda de guerra. O que falta, portanto, para a humanidade compreender que Israel precisa ser isolada urgentemente, antes que o primeiro genocídio televisionado da história seja validado, a limpeza étnica seja validada, o extermínio do povo palestino, especialmente em Gaza, seja validado, a primeira transferência populacional televisionada seja legitimada, a primeira solução final televisionada seja legitimada. O que falta? É imperioso que haja uma ruptura e um isolamento de Israel. Chegou. Vendo aí, né? Ele quer, é isso mesmo, né? Ele quer que o Brasil fique do lado deles. A gente sabe que não é de hoje que a esquerda mundial flerta com o radicalismo. Não é só a esquerda do Brasil que tem ódio de Israel e do povo judeu. Eu busquei uma matéria da revista Veja no blog do Felipe Moura Brasil, não é de agora, né? Que tem seu tema aí, por que a esquerda odeia Israel. Vamos então tirar com isso que eu vou passar aqui a máscara de defensora dos pobres e oprimidos dessa esquerda. Para você ter ideia, esse é um assunto de 2020 que parece que é até atual. Nós estamos em 2024. Vamos iniciar então com uma reflexão do professor de psiquiatria, o Jorge Inácio, né, doutor em medicina pela Universidade da Alemanha, esteve no jornal do Pampa, do Rio Grande do Sul, e mostrou a face desse ódio esquerdista que é anti-Israel, né, expondo como de fato talvez uma inveja, né, como ele mesmo diz, de fracassados. Segundo ele, abre aspas, a esquerda odeia Israel por uma razão. A história do século XX mostrou que o socialismo tinha tudo para dar certo e deu errado. O Estado de Israel, o sionismo, tinha tudo para dar errado e deu certo. O sionismo tinha tudo para dar errado e deu certo. A apresentação, chamando a reflexão para descortinar a intenção da esquerda, foi com uma amostra, né, de várias imagens ali ele proporcionou lá na apresentação dele, e eu não vou mostrar aqui devido à política da plataforma do YouTube. Peraí. Mas essas imagens são do próprio YouTube. Eu acho que não vai ter problema não, e eu vou mostrar aqui sim. São imagens capturadas do próprio YouTube. Observando aqui, elas são capturadas do próprio YouTube. Eu vou mostrar então algumas aqui, né? A primeira imagem, vamos lá. Essa aí é de um prédio lá em Gaza, onde os terroristas colocam as pessoas ali em cima do prédio, onde eles constroem os seus bunkers ali, né? Onde guarda seu armamento, guarda suas bombas, e coloca essas pessoas para servirem de escudo. Essa é a foto que está representando isso, né? Temos outra imagem aqui, vou mostrar. Essa imagem
né? Como podem observar, é um jovem aparentemente como se fosse uma apresentação de uma peça, até parece, né? A apresentação de uma peça, mas é uma pessoa que foi executada e exposta em praça pública. Isso foi na Síria, onde na época ocorria aí chacinas étnicas e matou, lamentavelmente, centenas de milhares de pessoas. No entanto, ninguém nunca ouviu da esquerda, né? E nunca viu da esquerda mesmo se posicionar contra isso. Até a própria imprensa mundial não se posiciona ante essas barbáries que acontecem ali. E o pior é a utilização de civis como escudos protetores contra bombardeamentos de armas, né? Eles lançam lá os seus foguetes contra Israel, e é claro, algumas vezes Israel tenta atingir esses terroristas, nas bases deles, mas eles, o que fazem? Colocam as pessoas como escudo. Israel consegue detectar que tem pessoas ali e aí acaba não fazendo os lançamentos. Muitas vezes não acaba fazendo lançamento. E aí utiliza lá o Iron Dome lá para poder se proteger dessas bombas desses terroristas. Né? Vocês sabem que eles utilizam mesquitas, utilizam colégios e a própria escola da ONU, onde eles guardam foguetes. E aí numa violação tremenda, né? E fazem túneis embaixo de prédios residenciais. E como vimos também recentemente aí, né? Tem poucos dias, não sei, tem 1 ou 2 dias aí, que a ONU, aliás, a ONU não, Israel denunciou que tinha funcionários da própria ONU ali, junto com os terroristas, quando eles entraram em Israel para praticar aquelas barbáries que a gente viu aí. Né? Então, é isso que eles fazem. Inclusive, tem até uma investigação da ONU aí correndo, né? E já naquela época já se falava que não haveria possibilidade, senão da rendição do Hamas. Eu não sei como é que foi, né? Mas houve um cessar-fogo ali. O Hamas, então, reacendeu de novo, provocando Israel. E a gente, como viu, eles usam basicamente as pessoas, as crianças, como escudo humano. Inclusive, filmes feitos pelo próprio Hamas mostram que ele vê vantagem. Eles veem vantagem nisso. Cheio de crianças em volta deles ali. E sabe muito bem que através do satélite, o Israel consegue perceber que existem pessoas ali, pessoas inocentes, né? Basicamente, o Israel já sabe que eles fazem o escudo deles ali com pessoas, com crianças, né? Em hospitais, em escolas, né? Para não sofrerem lançamento de algum míssil de Israel. Né? Enquanto isso, a esse respeito, o mundo silencia. A gente vê o silêncio do mundo ante essas táticas aí do Hamas. Inevitavelmente você se pergunta: a esquerda é a favor dos árabes? A conclusão do autor
do autor dessa apresentação lá em Porto Alegre. Não. Não é bem assim. Na verdade, essa extrema esquerda, principalmente a brasileira, ela é anti-Israel e anti-judaísmo. E é muito explicar, muito fácil explicar. Porque veja, Israel hoje representa tudo que a nossa esquerda, a esquerda aqui do Brasil, odeia. Principalmente aqui do Brasil, que a gente conhece, né? Primeiro, a esquerda odeia a essência da democracia, apesar de falar em democracia, de falar que são democratas e querem proteger a democracia, né? Mas eles odeiam a essência da democracia, que é o livre pensamento, a defesa de opiniões contraditórias, sem que as pessoas sejam inimigas, né? Em Israel, que tanto a esquerda fala que é um país opressor e que massacra aí os palestinos, no parlamento mesmo de Israel existe representação árabe. Os palestinos atravessam a fronteira para irem trabalhar em Israel. Diferentemente da faixa de Gaza, ou mesmo na Cisjordânia, esses locais seriam tóxicos para um judeu sobreviver, no sentido de que os árabes daquela região não toleram a presença de um judeu. Em segundo lugar, a esquerda não suporta a liberdade, essa liberdade absoluta de expressão, a liberdade de imprensa. A gente vê aí, pela movimentação aí no Congresso, que a esquerda vive querendo controlar as opiniões, querendo controlar a internet, onde é o sinônimo de liberdade mais ampla, né? E terceiro e último, não suportam um judiciário independente. Querem dominar todos os setores públicos. E é por isso que eles incham a máquina pública, detonando aí as finanças do Estado, chegando a quebrar o país. Né? E é claro que não é só isso, né? A gente tem a questão religiosa também. A esquerda não consegue conviver com isso. Ela até se beneficia, aproveita ali de alguns cristãos, mas a esquerda, ela não tem nada a ver com o cristianismo, como já vimos aí, do que ela faz, né? O discurso que o diretor da ONG One Wash, né, ONG One Wash, acho que é isso mesmo a pronúncia, o Hiller Neuer, que deu na ONU, né? É bem esclarecedor do que é a esquerda e o que ela pensa e pelo que ela luta, principalmente essa extrema esquerda do Brasil, que a gente conhece mais e pode falar sobre ela aqui. Então vamos lá. Abre aspas. Se no passado você não protestou quando milhares de manifestantes foram mortos e feridos por Turquia, Egito e Líbia, quando mais do que nunca pessoas foram enforcadas pelo Irã, mulheres e crianças no Afeganistão foram bombardeadas, comunidades inteiras foram massacradas no Sudão do Sul, 1.800 palestinos morreram de fome ou foram assassinados
por Assad na Síria, centenas no Paquistão foram mortos por ataques terroristas jihadistas, né? 10 mil iraquianos foram executados por terroristas, vilas inteiras foram dizimadas na Nigéria. Mas você só protesta por Gaza. Então você não é pró-direitos humanos. É somente anti-Israel. E na mesma linha desse discurso, né, fecha aspas aí, na mesma linha desse discurso, nós tivemos também um artigo do professor Denis Prager, né, com uma seguinte reflexão. Por que as pessoas odeiam Israel? E ele diz que existe apenas duas explicações. A primeira é uma predileção quase mundial pelos valores e ideias esquerdistas. Segundo esse viés de pensamento, os ocidentais estão quase sempre errados ao combater países ou grupos do terceiro mundo. E a parte mais fraca, especialmente se não for ocidental, é quase sempre rotulada de vítima quando combate um grupo ou país forte, em especial se este for ocidental. O esquerdismo substitui o bem e o mal, o rico e o pobre, forte e fraco e ocidental ou branco, em não ocidental ou não branco. Israel é rica, forte, ocidental. Os palestinos são pobres, fracos e não ocidentais. A única outra explicação possível que o professor vê aí é Israel ser judia. Não existe qualquer outra explicação racional, pois a ideia fixa, assim como o ódio por Israel, não são racionais. Israel é um país particularmente decente. Ele é miúdo, né? É um país miúdo, é mais ou menos do tamanho de Nova Jersey e é menor que El Salvador. Enquanto existem mais de 50 países muçulmanos, existe só um Israel. Apenas um país judeu. Israel deveria ser admirado e apoiado, mas não odiado, a ponto de existirem dúzias de países cujas populações querem ver Israel aniquilado. Porque, mais uma vez, é um fenômeno singular. Nenhum outro país do mundo jamais escolhido para ser exterminado. Jamais foi escolhido para ser exterminado. Por mais difícil que seja para as pessoas modernas e pouco religiosas aceitarem o judaísmo de Israel, é a razão maior para o ódio a ele dedicado. Ironicamente, esse fato, bem como a obsessão pelos judeus antes da existência de Israel, confirma para este observador o papel divino que os judeus desempenham na história. Poucos judeus se dão conta desse papel e um número ainda menor o deseja, mas não ser pela influência da esquerda. Não há outra explicação para a animosidade contra Israel. O autor do artigo ainda transcreve um trecho da fala realista do embaixador de Israel, Ron Dermer, que detonou a cobertura esquerdista da CNN ao vivo. Eu acho que seria um desserviço aos seus... Abre aspas aí. Eu acho que seria um desserviço aos seus telespectadores que um repórter na faixa de Gaza não mencionasse que na última semana tivéssemos duas escolas diferentes da ONU, onde tivemos realmente foguetes encontrados nessas escolas entregues ao Hamas. Eu estive escutando por 2 horas
os relatos da CNN. Já vi telas divididas, fotos horríveis, fotos com as quais qualquer ser humano decente ficaria horrorizado. Eu não ouvi uma única pessoa dizer o que eu disse. Né? E agora, né? E eu acho que isso é um desserviço aos seus telespectadores. Não dar a eles o contexto de que necessitam para fazer esses julgamentos. O Hamas está colocando pilhas de mísseis nas escolas, nos hospitais, nas mesquitas, e tende a haver indignação do mundo em relação ao Hamas para acabar com isso. Os episódios protagonizados pela ONU em Gaza deveriam escandalizar qualquer pessoa sensata. Em 2 escolas da ONU foram encontrados foguetes lá depositados pelos grupos jihadistas. Põe-se que lá não chegaram caminhando sozinhos, mas contaram com uma explícita colaboração de funcionários da própria organização internacional. Trata-se de uma clara violação da lei internacional. A ONU, curiosamente, não quis fornecer as fotos desses foguetes, pois elas teriam forte impacto midiático, mostrando o pouco caso do Hamas com as crianças e mulheres que diz para a imprensa internacional defender. Ou seja, a organização fez o jogo do terror, pretendendo, porém, apresentar-se como neutra. Ademais, posteriormente, entregou os mesmos foguetes para as autoridades governamentais. Isto é, para o próprio Hamas. Nada muito diferente do que aconteceu na guerra passada. Durante semanas, fomos bombardeados com manchetes de que uma sede da ONU teria sido bombardeada pelas Forças Armadas de Israel. Era uma mentira deslavada. A própria organização internacional demorou, no entanto, 30 dias para fazer o desmentido. Como assim? Desmentido. Apareceu 1 mês depois nas páginas internas de jornais como uma pequena notícia irrelevante. O estrago midiático foi feito com a colaboração da própria ONU. Como denunciara também a deputada republicana Iliana Ros-Lehtinen, após o governo Obama denunciar um financiamento, mais um, de 15 milhões à agência local da ONU, a UNRWA, responsável pelas escolas da entidade em Gaza, como parte de uma ajuda humanitária de 47 milhões de dólares aos civis palestinos. A UNRWA há muito extrapolou a sua função e vem atuando como uma entidade política com uma agenda anti-Israel, antissemita, e os Estados Unidos não devem financiá-la de maneira alguma. A UNRWA tem uma longa história de incitamento contra Israel em suas escolas e certamente tem suas mãos sujas com seus laços com o Hamas, à medida que agentes do Hamas dominam os sindicatos da UNRWA. O esquerdismo cúmplice do terrorismo está apresentado atualmente na ONU, na imprensa mundial, em alguns governos. Finalizando. Aqui, né? Eu passei aqui. Finalizando aqui. Eu vou colocar para vocês verem que nem o jornalista da Globo engoliu o fato de que Lula errou porque falou de improviso. Como a Miriam passa panista toda hora, diz, né, para talvez agradar o governo. Né? Nem o próprio Lula foi tão falso como foi a declaração da Miriam Leitão. Eu vou passar aqui agora. Porque quando Lula passa a dar declarações antissemitas,
nós estamos discutindo a questão da decência. As declarações de Lula são indecentes, são obscenas. E o problema disso é que Lula é o presidente do Brasil. O problema é que ele fala por nós e, portanto, né, ele nos coloca no plano da indecência. Veja, é inevitável que Israel respondesse da forma como respondeu, porque toda a sociedade israelense, todos os partidos israelenses se sentem profundamente ofendidos, como qualquer pessoa decente que não precisa ser judia, com a ideia de que o Estado de Israel é o novo Estado nazista, que é a ideia transmitida por Lula. O conceito de que Lula teria falado isso, tomado pela emoção ou por indignação, é falso. É também falso o conceito de que ele teria dito sem saber muito bem do que se trata. Lula, quando foi presidente em outro mandato, foi ao Museu do Holocausto. Ele esteve lá. Ele sabe do que se trata. Não é um improviso desastroso, porque as declarações dele são a cópia exata da propaganda adotada pelos partidos e organizações que são contra a existência de Israel. É exatamente isso que se diz mundo afora por aqueles que querem o fim de Israel, que Israel é igual a Hitler. Lula não criou isso, ele repetiu como papagaio uma linha política. Ele sabe do que está falando. E não por acaso o Celso Amorim disse para ele manter as suas posições. A pergunta que eu faria a Celso Amorim seria, então, se a posição do Brasil é essa, nós vamos de fato romper relações com esse país, que age como o nazismo. Nós vamos, portanto, copiar a Venezuela, que fez isso. É essa a posição brasileira, aparentemente. Pois é, o Demétrio sintetizou bem aquilo que eu iniciei falando aí. A gente viu a Globo. Não sabemos como que o Demétrio consegue falar isso justamente aí na Globo News, né? E parece um porta-voz, né? Parece uma emissora porta-voz do governo Lula. E a gente ouve isso aí do Demétrio falando. E sintetizou muito bem, terminando aí pra gente esse vídeo, essa matéria aqui, falando de novo sobre o papelão do nosso presidente, não, do presidente brasileiro lá fora. E a gente vai ter ainda uma próxima matéria que é referente, que tem ligações com esse assunto que a gente trouxe hoje aqui. E aí é uma coisa mais complicada, né? São as ligações cabulosas, principalmente com o Hamas. Nós vamos ver. Vai ser uma matéria menor. Nós vamos ver no próximo vídeo. Não sei se vai ser em seguida, mas vamos ter um vídeo desse mostrando detalhes de algumas ligações do PT com o Hamas. Pois é, ficamos por aqui.